Agradecemos as autoridades presentes na mesa e informamos que quem quiser descompor a mesa pode ficar à vontade também, viu? Registrando também aqui a importante participação de alguns presentes que foram convidados, que estão na plateia. Quero ressaltar aqui o doutor Alessandro, procurador no município de Campina Grande, doutor Eduardo Tomar Serviços, professor da USP, dona Selma Magnavita, presidente do Movimento de Donas de Casa, e convidamos também o doutor Técio Sampaio, que é professor da UFBA, para presidir a nossa mesa de honra. Senhoras e senhores, agora ouviremos a palestra A Responsabilidade Civil do Fornecedor de Bens de Consumo diante do problema da obsolescência programada, a ser proferida pela professora doutora Josiane Suzarte Lopes da Silva, que é promotora de Justiça, titular da 5ª Promotoria do Consumidor, professora de Direito do Consumidor da UFBA, diretora adjunta das associações da Brasilcom, coordenadora científica da BDCom e doutora em Direito pela Universidade Federal da Bahia. Bom dia a todos. Saúdo aqui as entidades aqui presentes da Defesa do Consumidor, a BDCom, e a todos os presentes aqui que compareceram nessa quarta-feira de manhã. Saúdo especialmente a palestrante desse painel, a professora doutora Josiane Suzarte, que vai falar sobre o tema da obsolescência programada. E é um tema de pesquisa dela, professora doutora da Universidade Federal da Bahia de Relações do Consumo e titulada da 5ª Promotoria do Consumidor, trata desse tema na prática e academicamente. É um tema muito relevante na atualidade, que ela vai ensinar os contornos aí que esse tema toma. E eu estou muito interessado nessa palestra. E sem mais delongas, passo a palavra para a professora Josiane. Agradeço a todos, a mesa, e peço licença para me manifestar de pé, que eu acho que fica mais interessante. Solicito também, se possível, o equipamento, para que nós possamos... Muito obrigada. Bem, o nosso tema diz respeito à responsabilidade civil e à obsolescência planejada. Eu vejo aqui na plateia ex-alunos, alguns alunos, mas vejo também pessoas de outras universidades, de outras faculdades, e nós não sabemos qual seria a compreensão, não é? Ou seja, se os senhores têm realmente já um conhecimento pré-concebido acerca dos problemas que nós nos deparamos na pós-modernidade e principalmente em períodos anteriores, no que diz respeito aos produtos e aos serviços. É disso que todos nós, quando adquirimos um produto ou contratamos um serviço, nós temos um objetivo essencial de atendermos aos nossos anseios. Consequentemente, a qualidade, ela é esperada. Observando-se o evolver histórico, né, da responsabilidade civil, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, houve uma explosão na produção e também no consumo. Diversos itens passaram a ser ofertados no mercado e as pessoas também tiveram a possibilidade de adquiri-los. Isso fez com que, em 1962, no dia 15 de março, nós estamos agora praticamente fazendo aniversário, não é? O presidente Kennedy volta-se para o Congresso norte-americano e afirma: consumidores somos todos nós, a maior categoria do planeta e, ao mesmo tempo, a mais desinformada e desorganizada. Estamos agora em 2016 e continuamos observando a comprovação dessa assertiva no plano fático. De fato, todos nós que estamos aqui somos efetivamente consumidores e permanecemos ainda desinformados e desorganizados. A proteção do consumidor, ela surge, na realidade, principalmente a partir dos acidentes de consumo, constatados no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, quando biscoitos estragados, vinhos também deteriorados, acidentes envolvendo veículos, uso de equipamentos do sistema norte-americano, todos esses acontecimentos fizeram com que o legislador verificasse a necessidade de nós termos normas específicas acerca da proteção da categoria. Isso fez com que os Estados Unidos, o berço da sociedade de consumo, iniciasse esta movimentação
desde a época em que as grandes empresas estavam dominando o mercado. Já havia não uma preocupação com a proteção do consumidor em si, mas com essa concorrência, que não era uma concorrência saudável, envolvendo empresas que lidavam com petróleo, com ferro, com aço. Tivemos, então, em 1985, uma resolução da Organização Nacional das Nações Unidas, a 35/248, tratando da proteção do consumidor. A Europa, também preocupada com essa situação, vai editar a Carta Europeia de Proteção ao Consumidor, a resolução número 543 de 1973, um pouco antes da ONU. E o nosso país? Nós tivemos, então, o estruturar de um código específico da década de 90. E este código completa aniversário agora, sexta-feira, dia 11 de março de 2016. Visto que no dia 11 de março de 1990, a Lei 8.078, ela veio a ser aprovada, com a previsão, ou melhor dizendo, 11 de setembro de 1990, com previsão do início da sua vigência para 180 dias após, o que exatamente perfaz no dia 11 de março. E aí, como é que estamos nós dentro dessa realidade jurídica? Há que se constatar que os produtos e serviços podem apresentar vícios, e esses vícios, eles podem ser classificados em duas categorias essenciais: os chamados vícios por insegurança ou defeitos e os vícios por inadequação. O primeiro deles gera o que nós chamamos de acidentes de consumo, e o segundo são aqueles que geram, na realidade engendram, uma responsabilidade diante de problemas que não se caracterizam como acidentes em si, mas como uma inadequação que vai afetar o gosto do consumidor. Os vícios por insegurança ou defeito são aqueles que atingem a vida, a saúde e a segurança do consumidor. Já os vícios por inadequação versam essencialmente sobre a proteção da nossa incolumidade física e psíquica. Observando-se que, normalmente, quando nós temos um acidente de consumo, quando um fogão explode, um micro-ondas ou um veículo vem a apresentar um problema que se caracteriza como acidente de consumo, nós vamos ter também ali íncito um vício por inadequação, porque dificilmente no dia seguinte nós teremos acesso ao uso normal, ao uso regular deste mesmo bem. No Código de Defesa do Consumidor, os vícios estão elencados nos artigos 13 a 29, nós encontramos a delimitação desses vícios. E há que se observar que os vícios por inadequação, assim como também os vícios por insegurança, eles podem versar sobre a qualidade do produto, assim como a quantidade, não somente do produto, mas também a qualidade dos serviços, não é? E é possível também nós termos serviços públicos, desde que não remunerados por impostos ou por contribuições de melhoria, como também atividades de natureza consumerista. Como é que nós nos portamos com relação a esses vícios? O Brasil nos apresenta 3 espécies de garantias. A primeira delas, a chamada garantia legal. A segunda, a garantia contratual. E temos ainda a chamada garantia estendida. A garantia legal, ela é desconhecida pela população brasileira. Não é? Vocês vão verificar posteriormente um gráfico onde nós entrevistamos 200 consumidores e esses consumidores, eles informam que conhecem a garantia legal. Mas, em seguida, mais uma outra pergunta revela que, de fato, a população brasileira não sabe quais são os prazos previstos em lei para a defesa dos seus interesses. As pessoas acreditam que a garantia contratual, que é o pedaço de papel que nos é entregue pela loja, pelo estabelecimento comercial, esse sim equivale. Não sabendo o povo que nós temos, de acordo com o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, o prazo de 30 dias para reclamarmos, para nos resignarmos diante dos vícios que atinjam produtos não duráveis, e temos 90 dias para reclamarmos dos vícios referentes aos produtos duráveis.
E aí tem a pergunta: nós contamos esses prazos da garantia legal a partir de quando? O CDC é expresso. Se nós observamos que o vício é um vício de fácil detectar, de fácil visualização, nós vamos contabilizar esses prazos de 30 e 90 a partir do momento que nós temos acesso ao produto ou serviço. Contudo, há que se constatar que muitas vezes os vícios não são visíveis. São chamados de vícios ocultos, escondidos. E a lei, então, nos garante a possibilidade de nós usarmos os prazos de 30 ou 90 dias a partir do momento em que esses problemas venham à tona. Só que a população não sabe disso. Para o povo em geral, vale o pedaço de papel. Então, a garantia contratual é aquela que é válida. Se a população não tem conhecimento acerca da proteção legal, ela, então, vai fazer a opção pela garantia estendida. E o que é a garantia estendida? Simplesmente nada mais é do que um instrumento usado pelos estabelecimentos comerciais para fazer com que os consumidores acreditem que terão uma proteção contratual maior. Mas, se nós tivéssemos consciência e noção da proteção legal que existe, que ela é satisfatória, nós não precisaríamos estender nada mais do que aquilo ali previsto. Há alguns anos passados, as lojas começaram a ser autuadas, visto que as próprias empresas que vendiam o produto ou prestavam um serviço, elas também ofereciam a chamada garantia estendida. Para se livrarem dessa pecha de sanções administrativas impostas, essas empresas começaram, então, a solicitar que seguradoras fizessem a apresentação da garantia estendida. Então, o que acontece? Hoje, se o sujeito entra numa loja para a compra de um produto ou para a contratação de um serviço, não é a mesma loja, tá certo? Embora esteja ali dentro da sua estrutura física, mas ela tem uma solicitação de uma seguradora para arcar com a chamada garantia estendida. Para se evitar a alegação do que nós chamamos de prática de venda casada, coibida pelo artigo 39, inciso 1º da Lei 8.078/90. A garantia estendida ela é, então, regida pela Resolução número 122, de 2005, do Conselho Nacional do Seguro, ou de Seguros Privados, para evitar, então, a configuração da chamada venda casada. Volto a afirmar para vocês que, se nós tivéssemos conhecimento da proteção legal, nós não estaríamos aceitando pagar mais para termos uma garantia prolongada, já que temos o prazo de 30 ou 90 a partir do momento que o vício oculto vem a se apresentar. Muitas pessoas questionam: mas eu não levei meu carro para revisão, então eu perdi a garantia contratual. Porque não conhecem e não sabem que a proteção legal está ali esculpida no artigo 26 da Lei 8.078/90. Vejam a situação: nós temos ali um termo de garantia exclusivo para acessórios e periféricos, e aí pergunta-se: pode haver uma garantia contratual reduzida, limitada? Pode, porque a garantia contratual é uma opção do fornecedor. O fornecedor a disponibiliza se ele quiser e bem entender. Caso o fornecedor não queira, ele não disponibiliza a garantia contratual. E nós também não perdemos a proteção legal. Então, vejam, enquanto a garantia legal, ela é incondicionada, ela é irrestrita, ela é ilimitada, temos apenas a limitação da vida útil do bem, porque nós não podemos dizer que um veículo 10, 15, 16 anos de uso, que vem apresentar um ponto de ferrugem, que aquele vício seria oculto, porque a vida útil do bem já está realmente afetada, desgastada, não é? Mas podemos dizer que um veículo com 1 ano, 2 ou 3 vem apresentar um vício oculto. Então, a garantia contratual, ela pode ser, como nesse caso, condicionada, restrita, limitada, mas ela não aniquila a proteção legal. Por isso, na França, na Bélgica, na Suécia, há uma previsão de proibição da concessão desse tipo de garantia. Porque se vocês efetivarem a leitura ali, vão constatar que aproveitam os fornecedores para inserirem no bojo da garantia contratual
informações que atrapalham a compreensão e o conhecimento do consumidor. O consumidor termina, então, sendo induzido a erro para crer que não tem uma proteção legal efetivamente prevista no ordenamento jurídico pátrio. Vejam só, ali nós temos... Deu um probleminha ali, não sei se o rapaz pode... Tem que segurar? Só para vocês terem ideia ali, um gráfico. Vou voltar aqui um pouquinho. Pronto. Aí, agora está certinho. Certo. Então, vocês verificam o seguinte. Nós examinamos 200 garantias contratuais. E verificamos o seguinte, que nessas garantias contratuais não existem informações sobre a proteção legal. Praticamente 88% das garantias examinadas demonstram a inexistência de qualquer esclarecimento acerca da proteção legal. E o artigo 50 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor é expresso quando diz o seguinte: se o fornecedor optar pela garantia contratual, ele deverá explicitar em que consiste, quais são, na realidade, as suas consequências, quais são as restrições, mas ele não pode levar o consumidor a ter uma concepção equivocada, uma concepção errônea acerca da proteção prevista. Observe o seguinte: quanto aos vícios ocultos, existem informações sobre o prazo para que sejam reclamados? Em todas as garantias examinadas, nas 200, nós não temos nenhuma informação. Então, o consumidor sequer sabe o que é um vício oculto. Eu brinco, às vezes, na sala de aula e afirmo o seguinte: quando nós entrevistamos essas pessoas, nós perguntamos, os senhores têm conhecimento do que seja um vício oculto? E os alunos aqui já ouviram muitas vezes eu trazer essa observação. A pessoa ou as pessoas respondiam, não, eu não tenho nenhum costume de fazer uso de drogas, porque são pessoas que não sabem o que são vícios ocultos, né? Observe, tem conhecimento sobre a existência da garantia legal dos produtos e serviços prevista no Código de Proteção e Defesa do Consumidor? A maior parte da população, 60% dos entrevistados, afirmam que sim, 40% não. Mas vejam que esses que aduzem terem conhecimento acerca da garantia legal, quando questionados, em caso positivo, têm condições de discernir como contar o prazo de ambas, observem lá, 100% não. E se nós perguntarmos aqui, muita gente vai dizer que também não sabe, porque o gráfico não está ali, mas nós entrevistamos também profissionais da área jurídica e muitos profissionais diziam que não sabiam o que vem primeiro, a garantia contratual ou o prazo que eu vou contar primeiro, do pedaço de papel que eu recebi ou o prazo legal, ou eu somo ambas. Então vejam que, infelizmente, tudo isso leva a demonstrar que no Brasil a questão dos vícios é uma questão muito problemática e que nós, consumidores, somos totalmente desinformados. Só a título de esclarecimento, para alguns autores, primeiro deve-se usar a garantia contratual, para outros, a garantia legal. Aqueles que se baseiam no artigo 50 do CDC defendem que a garantia contratual é complementar legal. Então, primeiro o consumidor usa os prazos previstos em lei para depois usar o pedaço de papel. Ou, a contrário senso, outro grupo defende. Primeiro, usa uma coisa ou outra. E o Superior Tribunal de Justiça tem diversas decisões reconhecendo que é possível a soma desses prazos. Aí eu pergunto para vocês, vocês são estudantes de direito ou profissionais do setor jurídico. Vejam as dificuldades. Como é que vai fazer para somar? E aí nós temos o posicionamento da professora Cláudia Lima Marques e do professor Bruno Mirage, que estará conosco aqui na sexta-feira. A professora Cláudia Lima não vai poder estar aqui agora em março, mas em abril ela estará conosco também na UFBA. E ambos dizem o seguinte: nós precisamos usar aquilo que seja melhor para o consumidor. E apresentam a seguinte situação exemplificativa. Se o sujeito compra a geladeira e ele tem uma garantia contratual que acoberta, na realidade, as partes emborrachadas ou metálicas, se esse bem apresenta um vício com relação a esses itens, ele usa a garantia contratual. Mas, se apresenta um vício, por exemplo, envolvendo o motor, ele vai esperar a garantia contratual transcorrer para usar o prazo legal? Não, ele vai usar logo
a proteção prevista em lei. Então, tudo vai depender da situação concreta. Agora nós vamos, então, para esse tema. Esse, sim, que não foi explorado nem mesmo na sala de aula. E que é um tema extremamente importante, que é a chamada obsolescência planejada ou programada. Por que antes nós trouxemos informações sobre os vícios? Porque, de alguma forma, a obsolescência planejada, ela pode estar configurada na existência de um vício ou não. E este conceito, ele surge também no sistema norte-americano, onde nós tivemos o nascimento do direito ao consumidor e onde nós observamos também que precisamos buscar o direito de não sermos consumidores, porque é uma sociedade extremamente voltada para o ter, não é? E não para o ser, para o desrespeito à natureza, para o desrespeito a esta tentativa de amenização ou de limitação da extração exacerbada dos recursos naturais. Surge lá, então, na década de 1920, nós vamos observar estudos envolvendo a obsolescência planejada. Isto porque, em 1881, nós tivemos Thomas Edison lançando a lâmpada elétrica. E esta lâmpada, ela foi inicialmente criada para ter uma duração de aproximadamente 1.500 horas. Só que, posteriormente, forma-se um cartel, o chamado cartel Phoebus, entre empresas do sistema norte-americano e empresas europeias. E essas empresas, elas se unem para deliberarem no sentido de que a lâmpada não teria 1.500 horas e muito menos 2.500 horas, como já se havia observado no plano concreto essa possibilidade. Ela teria apenas 1.000 horas. E aí pergunta-se, indaga-se, o que fazer? Surgem, então, os panfletos de um jornalista, que também era voltado para a área do comércio, Bernard London, em que ele afirma aquilo que é durável não é rentável para o sistema capitalista. 1881. 1898, nós vamos ter os estudos do alemão Thorsten Veblen, tratando da questão da obsolescência planejada. E vejam vocês, realizando-se um estudo sobre o aspecto sociológico e sobre o aspecto filosófico, toda a escola de Frankfurt, Adorno e Horkheimer, mais adiante Herbert Marcuse, e desde os primórdios, Karl Marx, avalia esta situação da sociedade preocupada com o uso cada vez mais forte do capital, a exploração da mais-valia e a tentativa de fazer com que os bens durassem menos para que o sistema capitalista fosse mantido. Década de 20, nós estamos constatando que depressão, 1929, os Estados Unidos, naquele momento específico, vivenciam, na realidade, um grande problema econômico. E isso faz com que se tornasse cada vez mais constante a busca pela limitação da durabilidade dos bens, para fazer com que esses bens eles não tivessem um uso prolongado, mas sim para que esses bens fossem, de fato, itens de uma apresentação ou de uma configuração mais rápida. Todos os estudos teóricos acerca do tema vão desembocar na obra de Vance Packard, A Estratégia do Desperdício. E ele também tem uma outra obra muito interessante, que são as chamadas técnicas para a persuasão do consumidor. E ele vai nos apresentar a obsolescência planejada sobre 3 óticas essenciais: a funcional ou tecnológica, a obsolescência de qualidade e a psicológica, perceptiva ou de desejabilidade. O que seria a funcional ou tecnológica? Seria aquela até vantajosa para o consumidor. É quando nós temos um produto existente no mercado e esse produto ou serviço vem a posteriori a ser substituído por outro mais avançado, mais evoluído. Isso é bom.
Agora, até que ponto nós podemos verificar se o fornecedor, no momento em que colocou aquele produto no mercado, não é, ele já não sabia da possibilidade de ter um produto mais avançado, um produto melhor estruturado. E isso faz com que nós tenhamos dificuldades, porque o fornecedor simplesmente diz, não, aquele produto é o produto mais moderno. Então, há que se observar muita atenção e muito cuidado, porque a prova de que este fornecedor colocou no mercado um produto, como por exemplo a meia fina, né, que ela parte com muita facilidade, e esta meia fina já poderia ter uma durabilidade maior, é muito complicado. Em seguida, nós vamos observar a chamada obsolescência de qualidade. Essa obsolescência de qualidade é aquela através da qual o fornecedor ele vai colocar no mercado um produto ou serviço e, posteriormente, nós observamos a existência da perda de duração daquele item. Muito rápido. E aí vocês observam, não é, descrições de consumidores. Um consumidor, por exemplo, na obra de Thorsten Veblen, ele afirma o seguinte, olha, em 1940, quando eu nasci, minha mãe comprou uma máquina. Minha mãe comprou uma máquina de lavar. E essa máquina de lavar, ela durou quase a idade que ele tem, no momento que ele presta essa declaração. 40 anos. Hoje as pessoas compram liquidificadores, ferros elétricos, eletrodomésticos diversos, eletrônicos, computadores, notebooks, tablets e outros tantos itens e se deparam com um tempo de vida muito pequeno, muito exíguo. Baterias de veículos durando apenas 18 meses. Nós verificamos, por exemplo, impressoras com a duração de 1 ano ou até menos do que 12 meses. Então, são muitos itens de consumo que hoje não apresentam a duração esperada pelo consumidor. E, no terceiro plano, nós temos a obsolescência psicológica, perceptiva ou de desejabilidade. Essa é a pior, porque nós estamos aí no campo dos neurônios, do aspecto sensitivo do consumidor. É o chamado neuromarketing, tão bem estudado por Martin Lindstrom e por outros, né, profissionais, como Eric Fromm, também na sua obra, que é um psicanalista, que avalia muito bem essa questão. Lá em São Paulo, nós temos um psicólogo paulistano, René Stiveriner, tratando da questão da obra Desejos, em que nós transformamos desejos em necessidades. É o aprisionamento do ser humano, pessoal. É a sociedade do desperdício. É a sociedade do espetáculo, como afirma Guy Debord. A sociedade excitada, como nos traz Christian Turk, o alemão Christian Turk. Por quê? Porque a gente não está satisfeito com nada. O que é que nós observamos no plano concreto? É que nós desprezamos o que nós temos e nós passamos a cobiçar, a almejar aquilo que nós não temos. E aí nós temos a tríade infalível, como afirma também o sociólogo francês, Labouchet, em que ele aduz o seguinte: nós não temos a possibilidade de nos livrarmos do trio infalível. Qual é o trio infalível? Publicidade, crédito e obsolescência. Então, nós somos estimulados, excitados através dos instrumentos publicitários. Por outro lado, os itens de consumo, ou eles duram um pouco, ou eles mudam de design, não é? De estrutura em si, e nós acompanhamos de uma forma que nós não conseguimos, de modo algum, nos contermos. Vejam a questão da moda, para que exemplo mais expresso, explícito de obsolescência psicológica, não é? Perceptível de desejabilidade. As roupas modificam-se com muita rapidez, não é? E isso faz com que as cores também, com que os sujeitos tentem acompanhar esta situação. Na obra George Simmel, a obra Filosofia da Moda, nos apresenta isso aí, que é um instrumento maior do sistema capitalista. E todas as vezes que nós descartamos itens de consumo nessa sociedade imediatista, não é? Nessa sociedade marcada, na realidade, como afirma Bauman, pela ideologia do engano, porque nós valemos o que temos e não o que somos, nós simplesmente estamos, sem perceber, que o meio ambiente está sendo destroçado.
Vocês não podem deixar também de ter acesso à obra de Anne Leonard, A História das Coisas, da natureza ao lixo. Como nós jogamos fora milhares e milhares de itens e não estamos preocupados. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor não traz solução para esse tipo de problema. O que nós vimos no início da explanação, acerca dos vícios, não alberga isso aí. É difícil você provar que um item foi colocado no mercado para durar pouco. O que é que nos traz a Lei 8.078/90? Tão somente artigos 21 e 32. O 21 diz o seguinte: o fornecedor é responsável por itens de reposição novos originais. Só. Exceto se o consumidor aceitar que o item, não é, uma peça, seja inserida lá que não seja original ou nova. E mais adiante o 32 diz o seguinte: antes de cessar a importação ou a produção de um item de consumo, as peças necessárias para o seu conserto devem ser apresentadas e disponibilizadas. E quando cessadas a importação e a fabricação, ainda por um tempo razoável, que não nos diz o CDC qual seria, porque os produtos são múltiplos e os serviços também, nós então temos que ter, neste prazo razoável, ainda esses itens de reposição. E mais nada. E como é que nós então conseguimos nos, não é, vamos dizer assim, rebelar, não é, nos resignarmos com relação à obsolescência nessas 3 espécies que estamos ali examinando? Com licença, infelizmente tem que dar um aviso de urgência aqui. Tem um carro Uno de placa PXB S124 que está atrapalhando a passagem aí no estacionamento. O responsável, por favor, vá ajustá-lo. Desculpe a interrupção. Nada, muito obrigada, professor. Então vejam ali só uma imagem, para vocês terem ideia, não é? São inúmeros itens referentes à computação que são descartados. Nós já estamos aproveitando 30% a mais do que o planeta Terra pode nos disponibilizar, não é? 30% a mais. Então, todo o desequilíbrio ambiental, toda a questão gerada pelo uso desmedido de produtos e serviços e pelo descarte indevido desses mesmos itens é realmente algo a ser apreciado. E nós estudamos o direito às relações de consumo de forma apartada do direito civil, muitas vezes, do direito constitucional, do direito ambiental, e isso é impossível. Porque se nós quisermos ter realmente uma modificação desse panorama tão perverso, não adianta, como afirmam os estudiosos acerca da temática, nós optarmos por consumo verde, não é? Por ecoeficiência, se nós não pararmos de consumir, ou pelo menos diminuirmos essa sanha desenfreada pelo consumo de itens variados. E o sistema capitalista, então, ele vai buscar esse tripé: produção, consumo e acumulação. E cada vez mais despertar o nosso interesse por outros itens colocados no mercado. Aqui nós vamos observar inúmeros aparelhos celulares descartados. Nos Estados Unidos, somente em 2005, foram bilhões de itens eliminados. Os norte-americanos, para vocês terem ideia, eles já não têm mais onde acumular itens de consumo. Eles já alugam armários, já alugam espaços fora das suas residências para alocar esses bens. E nós, assim, assistimos atônitos sempre às armadilhas desse mesmo sistema. Observem em 2000, há pouco tempo agora, 2009 aproximadamente, quando a crise lá no sistema financeiro norte-americano veio à tona. Surgem as compras coletivas. E nós aqui, mais uma vez, de forma alienada, de forma um tanto impensada, passamos então a acreditar e a achar que aquela sistemática era uma sistemática muito interessante, mas que por trás estava trazendo o quê? Compre mais, porque quanto mais consumidores optarem por um mesmo produto ou serviço, o preço cai, né? Ali, somente mostrando a vocês a configuração do nosso, né, uma ideia ilustrativa do planeta Terra, porque estamos chegando a essa situação, inúmeros itens descartados de forma indevida, de forma impensada. Nós precisamos ter a consciência de que nada é produzido pelo homem com o estalar dos dedos. Tudo que nós temos aqui nessa sala, que nós temos à nossa disposição, é fruto da extração de recursos naturais.
Ninguém pensa nisso, não é? Quantos e quantos, para se produzir, por exemplo, 1 tonelada de papel, afirma Anne Leonard na obra A História das Coisas, nós precisamos de 98 toneladas de diversos outros itens. E aí vejam vocês, na Lei 8.078/90, não temos resposta para a problemática. Itens de reposição ou peças, não é, estão previstos no artigo 21, novos e originais. A assistência técnica é uma outra questão seríssima, porque o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele não traz um dispositivo determinando que o fornecedor apresente uma assistência técnica física. Apenas ele traz lá que, enquanto não cessar a produção ou importação dos itens de consumo, peças de reposição devem ser disponibilizadas. E cessando a importação ou a fabricação, nós precisamos ter, pelo menos, ainda esses itens durante um prazo razoável. E assistência técnica? Como é que funciona? O sujeito, simplesmente, ele frequentemente precisa mandar o produto para outro estado. Quer dizer, ele paga pelo produto. Tudo bem que ele não vai arcar com as despesas para a remessa a uma outra unidade federativa. Normalmente, em São Paulo, nós temos um centro bastante, não é, desenvolvido sobre o aspecto industrial e sobre o aspecto econômico. E aí, será que esse sujeito não teria a possibilidade de ter, pelo menos, um atendimento mais digno, um atendimento mais razoável? E o que dizer do descumprimento do decreto 6523 de 2008, que eu tenho sempre dito que parece que é o decreto do planeta Marte, não do planeta Terra, que é o decreto do Serviço de Atendimento ao Consumidor. As pessoas desconhecem os seus direitos essenciais no sentido de que elas têm uma garantia de que plano de saúde, telefonia, não é, transporte aéreo, todos os itens regulamentados na esfera federal exigem atendimento por telefone de forma ininterrupta durante todos os dias da semana e todas as horas, 24 horas. E que esse sujeito não tem a obrigação de ficar ao telefone com ligações interrompidas de forma proposital, de forma irresponsável. É piada, não é? E que ele não deve repetir os dados que ele já trouxe anteriormente quando essa ligação é interrompida. E que o atendente para reclamação e cancelamento, ele tem sempre esta atribuição, para evitar que o consumidor fique sendo transferido para diversos locais. Isso mostra, repare, um decreto de 2008, nós estamos em 2016, são 8 anos. Se nós perguntarmos aqui quantas pessoas não têm conhecimento sobre esse decreto. Por isso o trabalho belíssimo da BDCON no sentido de fazer o quê? Colocar uma cartilha explicando ao povo como é que pode se defender. Nesse mesmo sentido, foi elaborada uma cartilha sobre a garantia legal dos bens de consumo, porque sabemos que a população também não tem conhecimento. Então, é preciso educação, é preciso informação. E ali nós temos a questão ambiental. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, somente em 2 dispositivos, traz a proteção ambiental. O primeiro deles é com relação à previsão de que publicidade, como bem ponderou a professora doutora Lívia Santana, que traga ameaça ou violação ao meio ambiente, ela será considerada publicidade abusiva. Artigo 37 do CDC. Lá no finalzinho do artigo 51, nós vamos encontrar, no último inciso, entre os últimos incisos, a previsão de que o contrato que trouxer cláusula que desrespeite ao meio ambiente, esta cláusula será considerada arbitrária ou abusiva. Somente. Mais nada. Né? E o que fazer com a obsolescência planejada? Não temos solução, por hora. E aí veja o seguinte, olha só essa frase de Gandhi, não é? Há o suficiente no mundo para todas as necessidades humanas, não há o suficiente para a cobiça humana. Então, enquanto nós estivermos vivenciando, como afirma Gil Lipovetsky, a sociedade do desperdício, a sociedade do imediatismo, em que se nós não consumirmos, não tivermos sempre mais, mais e mais, não seremos felizes, é a chamada felicidade paradoxal, como afirma o próprio autor. Nós não vamos conseguir reverter esta lógica. E ainda nós vamos encontrar a seguinte colocação de Madre Teresa de Calcutá. As pessoas foram criadas para serem amadas e as coisas para serem usadas. A razão pela qual o mundo está um caos é porque as coisas estão sendo amadas e as pessoas estão sendo usadas. Então, nós estamos sendo usados.
o trabalhador está sendo usado. Não pensem vocês que os direitos referentes às pessoas que exercem atividades laborais, esses direitos não foram reconhecidos, né, vamos dizer assim, em ponte própria, com o objetivo de proteção realmente da dignidade dessas pessoas, mas sim para que essas pessoas consumam cada vez mais. Vejam que surge o direito do trabalhador de forma concomitante com o direito do consumidor. Porque vamos proteger o trabalhador para que ele possa ter um pouco mais, né, para que essa mais-valia sobre um pouquinho, para que ele possa também cada vez mais adquirir produtos e serviços no mercado de consumo. E assim, o que é que nós sugerimos? Não é? Isso para o futuro. Nós temos 2 projetos de lei, o projeto 281 e o projeto 283. O primeiro deles versa sobre a questão do comércio eletrônico. Nada traz sobre obsolescência planejada. O terceiro projeto, 283, versa sobre, na realidade nós temos 3, o 281, 282 e 283. 281, comércio eletrônico. 282, ações coletivas. E o 283, sobre superendividamento. Nenhum desses projetos, não é, vai nos trazer qualquer abordagem sobre a obsolescência planejada. Eu tenho conversado com a professora Cláudia Lima Marques e o professor Bruno Mirage, questionando exatamente isso, que nós vamos ter um código, daqui a pouco, atualizado, porque os projetos 281 e 283 já estão na Comissão de Constituição, Cidadania e Justiça, e nós temos o 282, que fora simplesmente engavetado. O Brasil não tem interesse em ter um código das ações coletivas. Nós vamos ter aqui a presença dos professores Fred Didier e Salomão Viana, ambos processualistas, que vão tratar exatamente dos aspectos processuais do novo Código de Processo Civil referentes à proteção da coletividade. Porque nós temos um código que agora começa sua vigência e que nada nos traz sobre o processo coletivo. Né? E vejam vocês, em nenhum desses outros 2 projetos, o 281 e o 283, vocês observam uma proteção, alguma sugestão, pelo menos a tentativa de melhoria disso aí. O que é que nós podemos fazer em termos de sociedade civil organizada? Certo? Primeiro ponto, com relação à obsolescência que nós chamamos funcional ou tecnológica. Denunciarmos. Todas as vezes que soubermos que um produto colocado no mercado é um produto, como aconteceu, por exemplo, com o iPad 3, não é? Que logo em seguida veio o iPad 7 meses após o 4, e simplesmente as pessoas desesperadas vão comprando o próximo, acreditando que tem uma novidade. Às vezes aquela novidade já tinha sido vista, já tinha sido descoberta há muito tempo antes. Mas mesmo assim não se tem o respeito a essa situação do consumidor. Então, denunciarmos. Quanto à questão da obsolescência em razão da qualidade, precisamos reclamar. Porque não é possível que o sujeito compre uma máquina de lavar roupa, um liquidificador descartável. O que era para durar um tempo maior, não dura. E aí, olha só o problema. Quando nós buscamos a peça de reposição, o valor da peça corresponde normalmente a quase o preço do produto novo. O consumidor vai... Aqui nós temos toda a estrutura necessária para a nossa proteção. Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, CODECON e PROCON. E aí, o que é que acontece? O sujeito vai para